Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona, estamos de volta aqui hoje para mostrar uma trilha sonora lá da década de 70, precisamente lá de 1900, ela foi exibida, essa telenovela de 75 até 76, novela, portanto, que está comemorando aí 50 anos da sua exibição. Estamos falando da trilha internacional da novela Pecado Capital. Essa foi a primeira versão, o pessoal mais jovem aí vai lembrar aí de um remake que foi feito depois, mas esse aqui é a primeira versão e hoje a gente está passando aqui a trilha sonora, falar um pouquinho de algumas curiosidades sobre as músicas, sobre os cantores e tal. Então tá aqui Pecado Capital, trilha internacional. Essa novela foi produzida, como eu disse, de novembro de 75 até junho de 76. Essa novela ela teve uma criação assim até meio curiosa, porque ela foi feita aí a meio toque de caixa. Ela, na verdade, quem era para estar no lugar do Pecado Capital era a novela Roque Santeiro. Essa novela Roque Santeiro ela foi proibida pela censura na época do governo militar. Eu mesmo ainda era pré-adolescente e essa novela Roque Santeiro passou somente um dia. No outro dia já não teve mais a novela, ninguém falava por quê, era tudo muito estranho, aparentemente. E aí eles passaram a novela Selva de Pedra. Fizeram uma reprise lá rapidamente, porque não tinha outra novela para passar. E como a Selva de Pedra foi uma das novelas mais famosas da época e tal, eles resolveram passar enquanto eles faziam aí, no caso, como eu disse na correria aí, uma outra novela. E aproveitaram as cenas, os cenários, aproveitaram os artistas, os atores, as atrizes, alguma maioria delas, que eram para estar no Roque Santeiro, e aí foi feito então no Pecado Capital. Então, essa novela foi protagonizada pelo Francisco Coco, a Beth Faria, Lima Duarte, Débora Duarte, Denis Carvalho e outros artistas. Falando um pouquinho da trama, essa trama, ela na verdade falava de um roubo, na verdade, os bandidos, durante um assalto, deixaram o produto do roubo, ou seja, uma mala de dinheiro, no táxi aí do Carlão. O Carlão era o personagem aí do Francisco Coco. E ele queria conquistar lá a Beth Faria. E aí, como ele era pobre e tal, e aí o drama basicamente se passa nessa vontade ou não, né? Nessa necessidade ou não, essa dúvida que o Carlão, personagem, tinha de devolver o dinheiro que não era dele, mas que também ajudaria muito ele na vida e até a conquistar a Beth Faria. Ele tinha um grande concorrente, vamos dizer assim, amoroso, que era o Lima Duarte, que era o Soviano Lisboa, que era dono de empresa e tal. Depois, no final, ele acaba até sendo morto lá e tal, então tem toda uma trama. Tem outras situações, outras histórias aí secundárias, mas essa é a trama principal da novela. Essa novela teve um remake em 1998. Desta vez a novela foi assinada pela Glória Pérez, direção do Wolf Maia, e tinha como protagonista aí o Eduardo Moscovis como Carlão, e no lugar da Beth Faria era a Carolina Ferraz. Essa novela não teve tanto sucesso como a primeira, mas teve esse remake aí em 98. Na época vivíamos assim uma rica cultura musical, mas ela foi muito podada aí pela censura aí, tá, pelos militares, e aí muita coisa acabou se perdendo, muita gente não estava no Brasil, estava no exilado e tal. Então, como a gente já disse aqui algumas vezes, alguns cantores cantavam aí em inglês para poder fazer sucesso. Aí eram chamados aí dos Brazilian Singers, os cantores brasileiros. Aqui a gente vai deixar algumas músicas e falar de mais alguns cantores que faziam sucesso e entravam para as trilhas eram produzidas lá pela Som Livre, Rede Globo, tinha muito produtor, e aí acabava entrando aí esses cantores cantando em inglês, que a gente nem sabia que eram ingleses. Que foi o caso do Davi Ellis. Davi Ellis não é um cantor tão famoso na época, e o nome dele também
também não era tão famoso, era o Fernando César. Então o Fernando César era o Dave Ellis. Aí no ano seguinte ele também gravou aí uma outra música. Dessa vez ele gravou Never Let Me Say Goodbye. Também vai estar lá na descrição, ele cantando essa música. No ano seguinte ele gravou uma outra música, So Many Tears, fez um pouco mais de sucesso, numa outra trilha da novela Espelho Mágico. Então Dave Ellis é um cantor. Outro cantor também é o David D. Robinson. Aí também Dave também. D. Robinson era, na verdade, o José Eduardo França Pontes. Muita gente aí que curtiu aí a disco music lá no final dos anos 70 vai lembrar do Dudu França. Dudu França é um cantor, cantava com uma tiarinha na cabeça e tal, cantava grilo na cuca, fez muito sucesso. Ele é, né, na verdade, um grande cantor, um grande produtor, uma voz lindíssima. Ele ficou conhecido do grande público como Dudu França, mas aqui ele é o David Robinson. Depois ele usou um outro pseudônimo, Joe Bridges, também fez aí um relativo sucesso. E aí também ele teve bastante aí influência aí dentro das telenovelas aí, o famoso David Robinson ou Dudu França. Então, e aí, para terminar também desses três aí, né, que brasileiros, tem o Walter Montezuma. O Montezuma aqui gravou Happy Days. Ele era compositor, era o produtor musical dos anos 70, cantou também em várias trilhas, produzia jingles comerciais, principalmente para Coca-Cola, muita propaganda da Coca-Cola tinha a mão lá do Montezuma, um cara bastante qualificado, um cara produtor, arranjador, um cara incrível. Ele se fez lá de Montezuma e acabou gravando Happy Days. Muito legal aí esses cantores que se passavam por cantores ingleses e que deixavam aí a sua marca. Depois a gente vai deixar aqui, talvez seja a música mais conhecida aqui dentro dessa trilha, que é do Michael Jackson, Happy. Happy é uma música lá que o Michael Jackson gravou lá em 1973, lá no disco Music and Me. Music and Me, ele gravou essa música, é o nome do disco, e essa música fez bastante sucesso em 73, depois entrou na trilha agora de 76, né? O Michael, quando fez essa música, fez um enorme sucesso já fora do Jackson 5, não fazia mais parte lá do grupo dos irmãos. Ele tinha apenas 15 anos de idade, já cantava, já tinha uma baita de uma carreira. E depois todo mundo sabe do que se transformou aí o nosso rei do pop. Depois tem uma música aqui, só fazendo um parênteses, nessa época estava surgindo também a disco music, então começou a surgir aí alguns sucessos, grupos que se formavam assim, não tinha tanta expressão musical, mas pelo balanço, pelo ritmo, tudo, eles faziam sucesso e depois desapareciam. Outros ficavam, como foi o caso do Barry White, Dana Summer, Gloria Gaynor e tanta gente aí da época das disco. E aqui a gente vai falar do The Tramps. The Tramps é um grupo negro-americano também, os caras cantam demais. Eles gravaram aquela música Disco Inferno, que é também um símbolo aí da disco music, mas aqui o disco vai entrar o Zing Went the Strings of My Heart. Então, foi conhecido na época como o som da maçã. Todo mundo põe o som da maçã aí e tal, e era essa música, vocês vão ver aí. Uma música que remete à nossa disco music. Muito legal. Aí, marcando aí o início, vamos dizer assim, da disco music no mundo. Depois tem a Penny McLean. Penny McLean também era uma cantora austríaca, Gertrude Waschinger, que era uma cantora austríaca que fez parte de um grupo conhecido até dentro da disco music também, que era o Silver Convention. Também muito legal, a música Fly Robin Fly também fez enorme sucesso, mas aqui a Penny canta sozinha. Ela arriscou também uma carreira solo. Essa música ganhou muitos prêmios, vendeu demais. Lady Pump também bastante conhecida, vocês vão ver aí bem aquela característica das roupas, do som, tudo da disco music. Depois a gente vai colocar umas músicas aqui que era mais sentimentaloides e tal, que é Love Me Like a Stranger, do Letterman. Letterman também é uma banda lá,
os cantores lá cantavam nos anos 60, 70, né, no final dos anos 60, 70, um grupo vocal norte-americano, e essa música teve muita repercussão aqui no Brasil, e aí vocês vão ouvir aí que em inglês eles cantam uma parte também em castelhano também, é bem legal essa música, era tema da novela, tocava demais. Quem gravou essa música fez uma versão aí somente tocada, foi o Mário Zan. Mário Zan é um sanfoneiro, né, lá da música sertaneja, fez um enorme sucesso, ele gravou essa música e aí tocava em todo canto essa música, Love Me Like a Stranger, a princípio do Letterman, depois com o Mário Zan. Vale a pena dar uma olhada, uma relembrada. O Mário Zan colocou essa música, o nome como Nova Flor, mas é do Letterman lá de 1976, e na verdade essa música já era lá dos anos, final dos anos 50, dos anos 60, e que eles gravaram e essa música entrou lá na novela. E para encerrar, a gente vai colocar Dolanes Melody, que é o Jean-Claude Borelli, que é um trompetista famoso na época lá, francês. Dolanes Melody foi gravado por muitos instrumentistas, principalmente o Richard Clayderman, que tocava piano e tal, fez muito sucesso. Aqui, o Jean-Claude Borelli, que é, como disse, trompetista, ele gravou numa flauta pan. Flauta pan é aquela flauta com vários canudos, vamos dizer assim, né? Um do lado do outro, é muito conhecida, era tocada por grupos musicais latinos, bolivianos, era feito de bambu, tinha um som bem característico, lá Flauta Pan. Uma belíssima música, eles venderam demais, entrou lá no top 10, lá nos Estados Unidos, na França. Então, uma música assim, bastante conhecida, que fez muito sucesso. Então, vamos deixar aqui, então, tem outras músicas, mas a gente colocou as principais. Vamos deixar aqui, então, essa trilha que está fazendo 50 anos, a trilha sonora internacional da novela Pecado Capital, da primeira versão, lá em 1976. Muito legal, os cantores brasileiros cantando inglês, um início, vamos dizer assim, da disco music, que estava despontando, depois, óbvio que depois com os embalos Sábado à Noite e tudo mais, acabou estourando aí com grandes astros da dance music, mas Pecado Capital aqui teve essa curiosidade, além dessa questão também de fazer uma novela aí, meio a toque de caixa aí, por causa dos militares que impediram aí a outra novela lá, Roque Santeiro, de ser exibida. Depois, todo mundo sabe que depois de 1985, esse mesmo Roque Santeiro, já dentro da abertura e tal, né, o início da democratização, essa novela foi depois autorizada, fizeram um remake lá, ficou famoso depois, lá com a Regina Duarte, com o Lima Duarte, então fez bastante sucesso lá. O Roque Santeiro depois, uns 9 anos depois, essa novela foi refeita. Então, fica aqui essa lembrança dos 50 anos dessa trilha sonora que marcou bastante aí a época. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.